Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia! Tudo certinho aí com vocês? Espero que sim, né? Preparados para mais uma semaninha? Quero ver todo mundo realizando as atividades direitinho aí em casa, tá bom? Ó, beijão para vocês e boa semana para todos nós! E na nossa aulinha de português dessa semana, nós vamos fazer lá no caderninho mesmo de português, nós vamos fazer uma atividade, né, sobre o dia 7 de setembro, que é comemorado a independência do Brasil. Já ouviram falar sobre isso? Já sabem o que é? Então, nós vamos ver aí, né, um trecho de uma musiquinha para vocês, né, conhecerem um pouquinho. Tem também sobre a nossa bandeira, que a gente fala do Brasil, a gente tem que conhecer um pouco da nossa bandeira, né? Então, a tia vai ler para vocês essa musiquinha, a letra dessa música, que fala assim do dia 7 de setembro. Tão festiva data, foi a independência dessa terra tão querida. É uma grande data para o meu Brasil, que hoje está liberto e cheio de encantos mil. Viva, viva, viva a independência do Brasil. Viva, viva, viva a independência do Brasil. A que país se refere essa música? Sobre qual país a gente está falando? Qual o nome do nosso país? Muito bem, respondeu aí certinho. Só escrever aí em cada quadradinho, né? Vai copiar essa musiquinha no caderno e responder essa perguntinha lá no caderno. E também temos uma atividade que vai falar da nossa bandeira. Olha aí a bandeira do Brasil. O que vocês vão fazer? Desenhar a bandeira do Brasil. Muito bem. Olha bem, observa como é a bandeira do Brasil para vocês fazerem. Esta é a bandeira do Brasil. Quais são as cores da bandeira? Quantas são? E o que está escrito na bandeira? Então, vocês vão pesquisar isso daí para aprender, né, direitinho, guardar bem na cabecinha quais são as cores da bandeira do Brasil, quais são, quantas são e o que está escrito aí na nossa bandeira. Então, vocês vão fazer no caderninho, vai fazer a bandeira do Brasil, procurar as cores corretas da bandeira, pintar certinho e fazer, né, responder essas perguntinhas lá embaixo da sua bandeira. Capriche, faz uma bandeira bem bonita, tá bom? O nosso Brasil é muito lindo. Então, dia 7 de setembro vem comemorar essa independência do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, eles foram dominando, né? Foram cuidando de tudo. Até dos índios que já estavam aqui, eles foram dominando. Então, chegou, né, que deixou aqui o Dom Pedro cuidando de tudo aqui no Brasil. Mas tudo que o Brasil tinha que fazer era Portugal que mandava. Tudo Portugal mandava, tudo. Aí Dom Pedro, que ficou aqui cuidando do Brasil, falou, desse jeito não tá dando certo. O Brasil precisa ter suas próprias leis, suas próprias regras, ficar obedecendo tudo que Portugal quer. A gente precisa, né, ter a autonomia, a gente poder tomar decisões. Então, Dom Pedro foi até o rio Ipiranga, em cima do seu cavalo, lindo, maravilhoso, levantou sua espada e disse uma frase que ficou, né, muito famosa e até hoje, né, a gente fala sobre independência ou morte. Então, Dom Pedro falou, ou ele tinha a independência do Brasil, ou era morte, ou ia ter uma guerra. Então, aí Portugal resolveu dar esse, né? Tá bom, deixa o Brasil livre. Vamos deixar o Brasil livre e independente. O que é independente? Ele fazer as suas próprias coisas, fazer suas próprias leis. Não tem que obedecer, né, um outro país, que era Portugal. Então, Dom Pedro ficou, deu esse grito de independência lá nas margens do rio Ipiranga. E então, ele ficou aqui, né, cuidou do Brasil e ele mesmo, né, com os seus ajudantes, faziam suas próprias leis e cuidavam do Brasil, sem ficar obedecendo mais Portugal. Por isso que é independência.
o Brasil ficou livre de Portugal e ficou Brasil, nosso Brasil. Então, eu vou mandar um videozinho que também vai explicar melhorzinho para vocês. Façam essas atividades lá no caderninho, copia lá a musiquinha 7 de setembro, faz a bandeira do Brasil, pesquisa as cores certinhas da bandeira para fazer essa atividade, tá bom? E ó, beijo para vocês, caprichem aí e, né, vamos cuidar do nosso Brasil. Bom, o Brasil é muito lindo, muito rico, tem muita natureza. A gente tem que ter orgulho do nosso Brasil, não é verdade? Aqui a gente tem tanta coisa boa. Tem coisas ruins também, mas como em todos os outros lugares. Mas nosso Brasil é lindo. E mais lindo ainda são vocês, né? Que moram aqui no nosso Brasil. Beijo para vocês. Boa aulinha. E viva a independência do Brasil. Olá, né? Agora na nossa aulinha de Lions Quest, lá na página 37 e 38, nós vamos ver um pouquinho sobre uma linguagem educada. O que significa isso, né, tia? O que é uma linguagem educada? Primeiro, o que é uma linguagem? É a forma de se comunicar, como a gente se comunica, não é mesmo? E aí a palavra educada mesmo já diz, né, que é uma comunicação educada, de uma forma, né, educada, com palavras que vão expressar essa educação. E existem muitas palavrinhas que quando a gente utiliza, a gente está colocando ela, né, para fora, está usando essa linguagem, esse vocabulário educado, as pessoas já percebem que você é uma pessoa educada. E existem outras palavrinhas que quando a gente também fala, as pessoas também já observam que você não tem uma linguagem muito educada, né? Então, o que vocês vão fazer? Diga algumas frases educadas que você pode usar para pedir ajuda ou pedir algo que você precisa. Então, isso daí a gente já conversou bastante também, né? E tenho certeza que papai e mamãe sempre conversam com vocês em casa sobre muitas palavrinhas mágicas. E muitas delas, a gente pode falar. Dar exemplos aqui para vocês. Por favor, obrigado, com licença, desculpas, não é mesmo? Então, essas palavrinhas são palavras mágicas que expressam uma linguagem educada, né? E aí, vocês vão escrever aí na primeira perguntinha algumas frases educadas que você pode usar para pedir algo que você precisa. Como que você vai pedir alguma coisa de uma forma educada? E a segunda é, na sua opinião, por que é importante usar essas frases? O que você acha que é importante usar? Às vezes você pode achar que não é importante. E por que você também não acha isso importante? Então, escreva aí a sua opinião. E dê exemplos de quando você pode usar essas frases na escola, quando você pode usá-la fora da escola. Então, em que situações que você pode usar essas palavras educadas na escola e fora da escola? Né? Em vários momentos a gente utiliza isso, seja na casa da gente, seja no supermercado, seja no parquinho, né? Você pode acontecer alguma coisa e você pode pedir desculpas, você pode pedir por favor. Então, em que situações você usaria essas frases, né? E essas palavrinhas que são tão importantes e educadas para o nosso dia a dia, tá? Isso vai mostrar o quanto você é uma pessoa educada, né? Você está falando palavras bonitas, você está mostrando que você é uma pessoa educada. Agora, quando você fala palavras feias, né? Umas palavras que, né, não são muito agradáveis, você está mostrando o que para as pessoas? Pensa aí, vamos refletir. Se você fala palavras bonitas, palavras educadas, você mostra que você é uma pessoa educada, né? E suas ações também têm que, né, estar de acordo com aquilo que você fala. Se eu falo palavras bonitas, então minhas ações também têm que ser. Agora, se eu falo palavras feias, né, fico falando coisas que não são legais, o que as pessoas vão achar de você? Não é mesmo?
Então, pense direitinho, vamos usar muito mais essas palavrinhas. É tão gostoso desejar um bom dia, pedir um por favor, nossa, muito obrigada, né? Então, são palavras tão pequenininhas, mas tão importantes e significativas, que a gente tem que usar bastante. E aí, na próxima atividade, você vai escrever uma frase educada na flor para demonstrar como sua educação está florescendo. Então, você vai escrever uma frase bem educada nessa flor, né? Usa o miolinho dela para você escrever, pode pintar, colorir, né, essa flor. Escreva uma frase bem educada, tá bom? Pense aí direitinho e palavras que você usa no seu dia a dia, tá? E se não usa, começar a usar. Combinado? E na nossa aulinha de matemática, lá no nosso livrinho do EMAI, lá na página 101, nós temos aí um probleminha, né? Para você fazer a continha aí nesse retângulo, que é sobre que no vaso de margaridas, algumas estavam murchas. E a Cecília retirou 11 e ficaram 27 no vaso. Quantas margaridas havia no vaso inicialmente, antes da Cecília tirar as 11 margaridas? Então, ela tirou 11 e ficaram 27. Quantas que haviam ao todo, né? No comecinho, antes dela tirar, quantas margaridas tinham no vaso? Então, pensa aí, né, para você colocar a resposta e fazer a continha. E aí, embaixo tem o pensamento da Cecília, né, para fazer esse cálculo, mas você vai fazer a sua continha aí nesse retângulo. E embaixo tem mais continhas para você realizar, tá? Faça o cálculo aí, né, de acordo com o que você consegue. Monta a continha, se não conseguir fazer, montar a continha. Conta no dedinho, se não conseguir contar no dedinho, desenha palitinho. Conta direitinho para você ir conseguindo fazer, tá bom? Até chegar no resultado. E aí, na página 102, nós temos, né, uma tabela que seu José, né, o pai da Cecília, ele fez as seguintes anotações nessa tabela. O que ele vendeu durante a semana de flores. Aí tem lá, na segunda, na terça, na quarta e na quinta-feira. O que ele vendeu de rosas, de cravos, de margaridas, de gérberas, né, que são tipos de flores. E aí tem a quantidade de cada flor que ele vendeu durante a semana. E aí tem umas perguntinhas para vocês responderem. Aí tem que olhar na tabela, observar, ficar atento para achar a resposta. Qual, né, é o título dessa tabela? Que informações que estão presentes nessa tabela? É sobre o que essa tabela? E depois responda. Quantas rosas foram vendidas na segunda-feira? Então, você tem que procurar na tabela rosas e segunda-feira. Vai achar a resposta. E quantos cravos foram vendidos na terça-feira? Então, você tem que procurar cravos e terça-feira e achar o resultado. E assim por diante. Aí, na letra C, em que dia da semana foram vendidos mais margaridas? Então, você só vai procurar na linha da margarida e ver aonde foi vendido mais, qual tem um número maior. Segunda, terça, quarta ou quinta-feira. E aí, a letra D, em que dia da semana foram vendidas menos gérberas? Então, você vai procurar na linha onde está escrito gérberas e procurar qual que teve menos, certo? Então, é mais observação, atenção e comparação, tá? Olhar a tabela e achar as respostas, certinho? Chique? Vamos para a última atividade de matemática. E continuando, né, aí a nossa atividade, quando não tem movimento lá na floricultura, né, do pai da Cecília, eles ficam jogando lá, brincando de dados, né? Eles colhem as flores, vendem as flores, né? E aí, quando não tem movimento, eles vão fazer uma jogadinha lá de dado. Então, a Cecília jogou os dados e falou: o resultado da soma dos pontos é 12. Então, olha lá, o que você acha? Porque você acha que a Cecília acertou?
Aí foram os dados que ela jogou. Olha lá, tem o primeiro dado, o segundo e o terceiro dado. Ela falou que dá 12, se somar todos os números que, né, tem aí nos dados que ela jogou. Ela acertou? Então, o seu José explicou o que ela pode registrar, como ela pode registrar essa jogada. Então, olha lá, 4, né, que ela tirou no primeiro dado, 5, né, que ela tirou também no outro dado, e 3 que ela tirou no outro dado. Tanto faz a ordem dos números que vocês colocarem, vai dar o mesmo resultado. Então, podia ser 4, 3 e 5, e o total deu 12. A Cecília acertou, ela disse que tinha dado 12. Ela acertou? Então, vamos lá. Agora é a sua vez, que você vai registrar aí o resultado de cada ponto que foram obtidos nos dados que foram jogados. Aí no primeiro quadro tem 3 dados que foram jogados. Vocês vão colocar os números que saíram nos 3 dados e fazer a soma desses 3 números. E assim vai fazer nos outros também. Então, ó, foram jogados 3 dados. Caiu, né? 3 números diferentes. Ou pode ter caído 3 números iguais. E você vai somar, né, os 3 para ver quanto que dá o total. Juntando os 3 números, você vai ter uma soma que é chamada de total, certo? Eu te colocou um exemplo aí para vocês, né? Como vocês vão ter que fazer. Coloca lá, o primeiro dado se tirou 1, o segundo dado 2 e no outro 6. Juntando todos esses, né, pontos que você teve, qual vai ser o total? De 1 mais 2 mais 6. Então, faça no dedinho, pode fazer pontinho, né? Tracinho, conta as bolinhas, né? Para quem não conseguir também, pode ir contando as bolinhas e veja o total. Fácil? Muito bem. É um jogo que também dá para fazer em casa com a família, né? Joga para ver quem ganha mais. Soma os dados e veja quem teve mais pontos. É legal também, bacana. Pode usar, né, o dado que vocês fizeram da semana passada, que você, né, da semana retrasada, que vocês fizeram o cubo. Aí vocês podem usar como um dado, tá bom? Boa aulinha para vocês! Na nossa atividade de história dessa semana, nós vamos ver um pouquinho, continuar, né, a nossa questão do que você aprendeu da aula passada que nós começamos. Aí a tia deu, né, 2 páginas para vocês fazerem da outra vez. Agora vocês vão continuar aí na página 124 e 125. Então, vocês vão observar aí as cenas, né, a sequência de imagens que tem aí. 1, 2, 3 e 4. Observe bem o que está acontecendo em cada imagem, tá? Observou? Olhou direitinho o que aconteceu na 1, na 2, na 3, na 4. Aí vem a perguntinha da letra A. O que aconteceu com a floresta retratada na cena 1? O que está acontecendo lá na cena 1? E na letra B? Que atividades do campo você identifica nessas cenas? Tem alguma atividade do campo aí? Você observou alguma coisa que está, né? Trabalho, alguma coisa que é feita no campo? E C. Quais são as consequências dessas mudanças para o meio ambiente? Né? Você olhando essas cenas, quais são as consequências para o meio ambiente? O que você acha, né? Lá na cena 2, qual a consequência daquilo para o meio ambiente? Né? Então, vamos observar, refletir um pouquinho e responder de acordo com o pensamento de vocês, tá bom? E da número 4, que profissão desapareceu com a chegada da eletricidade? Por quê? E na número 5, consulte sites, revistas e livros e descubra profissões que não existem mais. Então, a número 4 e a número 5 é uma pesquisa praticamente, né? Que vocês vão ter que procurar as informações. Então, profissões que não existem mais. Nós vimos tantas profissões que ainda existem, né? Que são tão importantes.
profissões que já existiram e que não existem mais. A mesma coisa que na pergunta anterior, né? Qual profissão que desapareceu com a chegada da eletricidade? Então, são pesquisas que vocês vão ter que fazer, né, para poder responder. E a número 6. Marque com um X as atitudes que contribuem para diminuir o impacto dos danos ambientais nas cidades. Então, você vai marcar com um X a atitude que contribui para diminuir o impacto no ambiente nas cidades. Então, olha lá. Primeiro, né, reaproveitar os materiais reciclados, você acha que isso ajuda? Água tratada e reutilizada, também isso ajuda? Uso de meios de transportes não poluentes, isso vai ajudar? E despejo de esgoto doméstico e industriais nos rios, isso vai ajudar? Então, quais cenas aí, quais atitudes vai contribuir para o meio ambiente nas cidades? Fácil, não? Então, o que vai dar mais trabalhinho aí é pesquisar, né, descobrir qual profissão que desapareceu com a chegada da eletricidade e quais profissões que deixaram de existir, tá? Pra gente finalizar essa parte aí do trabalho das profissões, tá bom? Beijão pra vocês! E na nossa aulinha de geografia, nós vamos finalizar também o que você aprendeu. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre os meios de transporte, sobre a sinalização de trânsito, não é mesmo? Então, vocês têm aí uma atividade bem bacana, que é uma cruzadinha, que vocês vão completar, né, com nomes dos meios de transportes. Então, né, vai ter as dicas de 1 a 6, e aí vocês vão, né, lendo as dicas e descobrindo o meio de transporte que encaixa aí na cruzadinha. Então, peça ajuda aí para mamãe, papai, que estiver te ajudando, né, para ler as dicas para montar a cruzadinha. Preste bem atenção na hora de escrever a palavrinha, para não pular letra, não deixar faltar a letra, senão não vai encaixar na cruzadinha. E aí, se você tentar colocar uma palavra e ver que não encaixou, não é essa a resposta. Você vai ter que pensar em outra, tá bom? Então, é uma atividade gostosa, mas tem que ter bastante atenção para fazer, certo? E aí, escreva qual meio de transporte você utiliza em cada uma das situações a seguir. Aí, você pode escrever embaixo mesmo aí do vermelhinho que tá. Para ir à padaria, como que você vai? Para passear? Para ir ao médico? Que meio de transporte você utiliza para fazer essas 3 coisas que estão aí? Na próxima, na número 6, no caminho até a escola, a Marília viu as seguintes cenas. Aí tem a cena 1 e a cena 2. Estão observando o que acontece aí na cena 1 e na cena 2? Vocês vão marcar um X para mim. Qual delas que mostra respeito às leis e à sinalização de trânsito? Qual delas que está respeitando o trânsito? A cena 1 ou a cena 2? Vai olhar aí a figura e colocar a resposta que você acha correta. E o que está errado na outra cena? Ah, eu acho que a cena correta é essa. Tá, então a outra é errada. Por que a outra está errada? E o que você viu de errado? Né? Vai responder aí para ti. E a número 7, observe a foto e responda no caderno. Então, já está falando, né? Vocês vão responder lá no caderninho de geografia. Quais exemplos de sinalização de trânsito aparecem na foto? A atitude dos pedestres está correta? Explique. Que cuidados você toma quando anda a pé na rua? Então, você vai copiar essas 3 perguntinhas para a geografia, página 73. Coloca as perguntinhas e responda para a tia lá. Observando essas cenas, pode até desenhar a cena também, se você quiser, no caderninho. Então, fique à vontade. Mas responda, as 3 perguntinhas lá no caderninho e faça as atividades no livro. Certinho? Belezinha? Compreenderam? Nós temos que respeitar as leis de trânsito. Já sabem diferenciar todos os meios de transporte? Espero que sim, tá?
Beijão para vocês! E na nossa aula de ciências, nós vamos continuar, né, o nosso assunto sobre plantas, né? Conhecemos um pouquinho sobre as partes de cada planta, o ciclo de vida de cada planta, não é mesmo? E nós também vamos ver e vimos que a gente usa plantas na nossa alimentação. E agora nós vamos ver que a gente usa plantas também em outros usos, para outras coisas. Então, uma delas é na construção. Vocês estão vendo aí as fotinhos, os desenhos, as imagens no livro? Que a gente utiliza para construir, né? Aí, no caso, vocês estão vendo, né, uma moradia indígena coberta de sapê, que é um tipo de palha que eles utilizam para montar essas, né, casinhas dos índios. Então, ela também, né, a planta é utilizada na construção dessas moradias indígenas. E também temos outros tipos de moradias feitas com plantas. Você já viu alguma casinha assim? Ou em livros, em desenhos, feitas, né, com palha, ou até mesmo com bambu, né? Até madeira, né? A gente vê casinhas feitas de madeira. Mas de plantas, você já viu algum tipo de casa assim? E aí embaixo, você tem a pergunta, né? Olha ao seu redor, você identifica algo que foi feito de plantas? Se sim, o quê? Se você olhar em volta da sua casa, em volta onde você mora, ou se você já viu em livros também, pode comentar, alguma coisa que foi construída com plantas. E aí tem um textinho embaixo, que você vai, né, ler o texto em casa e observar essa imagem que está aí também, que é uma casa também, né, feita, utilizado com pau a pique, que também é um tipo de planta. Então, você vai ler o textinho e responder essa questão que está aí. Quais plantas são usadas na construção de casas de pau a pique? Então, você vai olhar aí quais tipos de plantas que são utilizados para construir esse tipo de casa que está aí na imagem. Então, tem que ler o textinho para responder, certo? E aí, continuando a atividade, vocês vão ver que plantas também são utilizadas para a produção de combustível. Isso mesmo. Então, é utilizado a cana-de-açúcar para produzir o etanol, que é o álcool, né? Que a gente utiliza lá para abastecer lá no posto de gasolina, não é mesmo? Então, para produzir o álcool que a gente coloca no carro, para andar, é utilizado a cana-de-açúcar. Você sabia disso? Não? Então, olha só. Então, é uma planta. A planta não é só utilizada na nossa alimentação, na construção, também é utilizada para fazer combustível. E aí embaixo, nós também temos que é feito, né, utilizado a planta nas indústrias. Por quê? Elas também são utilizadas para a fabricação de vários produtos, como a gente pode colocar aí tecidos, o papel, né, perfumes, sabonetes, shampoos. Então, olha quanta coisa vem de uma planta. Até quando a gente compra lá um tecido, né, de algodão, veio de uma planta. Tem uma árvore que produz, né, esse algodãozinho. E também perfumes, veio de, né, essência de flores. Então, a indústria tem muita coisa que vem de origem das plantas. E aí vocês têm aí embaixo, associe cada palavra, cada planta listada no quadro ao produto que é feito a partir dela. Então, a partir de uma planta é feito vários outros produtos, né? Tudo que a gente viu que até combustível, sabonete, perfumes, o papel, o algodão, né? O tecido da roupa que a gente usa de algodão. Então, tudo isso vem a partir de uma planta, que daí eles usam, né, essa matéria-prima e vai produzindo outras coisas até chegar no produto final. Então, olha lá, vocês têm aí, né, um carro sendo abastecido por um combustível. Isso vem
de qual planta? Aí em cima vocês têm algodão, cana-de-açúcar e eucalipto, que é um tipo de planta. O eucalipto, né, é uma árvore que ele é utilizado na fabricação do papel, eucalipto. Então, aí vocês têm algodão, cana-de-açúcar e eucalipto. Embaixo tem o carro, né, sendo abastecido por um combustível, um livro, né, um caderno, que tem papel, e depois uma camiseta que é feita de algodão, certo? Então, você vai ligar cada produto ao escrever o nome embaixo a cada produto. O produto, qual planta foi utilizada. Aí você vai escrever embaixo para ti, tá? Você pode ligar primeiro e depois você só copia embaixo o nome correto, né? Você vai ver o combustível, veio do quê? Papel do quê? A camiseta veio do quê? E você vai escrever embaixo, certinho? Muito bem? Difícil? Então, a gente aprendeu aí que as plantas, né, são utilizadas em vários locais. Começa a observar, né, os produtos, as coisas que você tem em casa, que é de origem de, né, a partir de uma planta. O que você tem aí na sua casa que vem de uma planta? Então, vamos pensar e observar ao nosso redor e ver o quanto elas são importantes. E nós vamos continuar aí vendo também que as plantas são utilizadas para fazer medicamentos. Você acredita nisso? É verdade, para fazer remédios. Muitas plantas são utilizadas para fazer isso. São vendidas nas farmácias também. Então, muita coisa vem das plantinhas. Nós vamos ver que até os índios também, né? Eles sempre tiveram o costume de utilizar as plantas na cura de muitas doenças e utiliza também para outras coisas. Vocês vão ver aí no textinho falando, né, sobre uma planta que eles utilizam na caça deles. Usam na flecha para poder paralisar um animal na hora de tacar a flecha. Então tem um textinho falando, né, dessa planta e vocês vão ler esse textinho para achar as respostas, né, das perguntas que tem ali na letra A e na letra B. Que a perguntinha da letra A é do que o curarerê é feito. Então, você vai ter que ler o texto para descobrir do que ele é feito e o que ele é. E a letra B, para que os indígenas usam curarerê? Então, descobrindo o que é e do que ele é feito, você vai descobrir como que os índios usam, né, essa planta, né? Por que eles usam isso? Para quê? Então, é um textinho pequenininho, tem todas as informações ali nele para você responder a letra A e a letra B. E aí a tia colocou para vocês, né, exemplos de algumas plantas que a gente utiliza, né, como medicamento. Eu, ali desses 3 que a tia colocou como exemplo, eu só tomei o de hortelã, já comi o de hortelã. Agora o capim-limão, chá de boldo, a tia nunca tomou, mas tenho certeza, se perguntar aí para a mamãe, pro papai, né, até para a vovó, com certeza eles conhecem várias plantas que a gente utiliza aí para fazer remédio, né, principalmente hortelã. Vocês já tomaram? Vocês já conhecem? Né? Vocês já viram balinha de hortelã, né? Mas e remédio, né? Um chazinho de hortelã, um chazinho de boldo. Então, tem várias plantas que são utilizadas. A gente colocou 3 exemplos para vocês. E vários benefícios que elas trazem para a saúde da gente. Então, eu só tomei de hortelã. E vocês, já conhecem algum deles? Já tomou? Ou assim, a mamãe, né? A mamãe lembra se você já tomou? Porque às vezes era pequenininho, não lembro. Algum chazinho que vem de planta? Conversa aí em casa, pergunta, né? Às vezes a mamãe também toma chazinhos que são feitos de plantas. Então, pra gente ver o quanto elas são importantes, não é mesmo? Não é só a sombra que ela nos dá, o ar puro, né? São vários outros benefícios que a gente tem nas plantas. Por isso que a gente tem que cuidar, preservar, né, as nossas plantas, as nossas árvores, nossas espécies de várias plantas que a gente tem cultivado, principalmente na nossa Amazônia, que é rica, né, de tantas plantas, tantas espécies de plantas, de animais. Então, por isso que a gente tem que cultivar,
tá bom? E cuidar bem delas, porque elas trazem muita coisa boa pra gente, certo? Então, boa aulinha para vocês de ciências, faça com atenção, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Obrigada, boa aula, boa semana para cada um de nós. Fiquem bem, façam as atividades com capricho, com atenção, tá bom? E não desanimem, tá? Deixa aí um tempinho do dia para vocês fazerem as atividades, rapidinho. Nossa, tá enrolando a língua aqui. Rapidinho vocês fazem as atividades, não é tão complicado, não é mesmo? Se fizer um pouquinho por dia, você consegue fazer, né? Tudo durante a semana. Então, faz um pouquinho hoje de matemática, um pouquinho de português. Cada dia um pouquinho, não é muita coisa. Faça com atenção, com capricho, tá? Para vocês irem aprendendo alguma coisa. Assista os vídeos, né? Se não entendeu alguma coisinha, manda lá no grupo para tia no WhatsApp. Tia, me explica melhor isso que eu não entendi. Então, a gente precisa estar aí tentando fazer as atividades para aprender alguma coisa, tá bom? Para a gente ficar craque para o ano que vem voltar firmes aí na nossa caminhada, tá? Quero ver todo mundo aprendendo alguma coisa esse ano, certo? E principalmente obedecer a mamãe e o papai aí em casa, curtir a família, ser um bom menino, uma boa menina, tá? Ó, beijão para vocês, boa semana!